E vale lembrar que aliás, isso em todo o Brasil, em épocas de eleição, anos de eleição, tem inclusive uma pesquisa, aumenta em quase 100% os recursos em asfalto. As prefeituras gastam milhões em asfalto em épocas de eleição, porque há uma necessidade de pavimentar ruas que estão com barro, que as pessoas ainda estão morando lá em áreas consolidadas, ou áreas habitadas, né? E que por alguma razão passou gestores públicos e nunca fizeram um calçamento, né? E aí vem a solução, aquela solução imediatista, né? Sem nenhum plano, né? E aí acaba asfaltando as ruas. O asfalto é muito importante. A pavimentação, ela resgata, sim, a dignidade da pessoa, sabe? Porque não é a coisa mais horrível, uma pessoa ter que caminhar para o seu trabalho dentro do barro, até chegar ao seu trabalho todo embarrado. Isso fere a dignidade da pessoa, entende? O que é preocupante, Pedro, é a banalização da pavimentação, ou seja, vamos pavimentar o que tiver que pavimentar. Isso tem uma consequência, Pedro. Isso tem uma consequência no seguinte sentido: toda água que corre pelo asfalto, o asfalto é uma espécie de impermeabilizante. Toda água que escorre pelo asfalto, ela vai para uma boca de lobo, ou ela vai para um córrego. Se não tem boca de lobo, né, que é a drenagem urbana, o pluvial, né, ambos, tanto aquela pavimentação que não tem boca, que não tem o pluvial, ou que tem pluvial, vai para algum córrego, vai para alguma parte da cidade onde tem córrego, né? E aí é que está, a quantidade que desce de água captada pelo asfalto dentro da drenagem urbana, ela inclusive a velocidade dela é muito grande, porque ali não tinha asfalto. E chove hoje 300 milímetros, 200 milímetros. Então, toda aquela água ali tem que escorrer para algum lugar. O problema é que quando chega no destinatário, ou seja, no córrego, ela vem com uma velocidade, com uma dinâmica capaz de assorear, capaz de destruir, inclusive extravasar para dentro das casas. Ou seja, quem estiver morando perto de córrego, onde todo o pluvial desemboca ali, tem o seu risco, né? Nós já sabemos que em algumas partes do município de Canela Gramado tem situações que tem alagamento, né? Situações que transbordam riachos, ou seja, nós pavimentamos as cidades de uma forma sem se preocupar com a capacidade de drenagem, como isso vai impactar nos córregos da cidade, ou seja, como é que vai ser o comportamento hídrico da cidade se eu asfaltar toda a minha cidade, né? Para onde vai essa água e o que ela pode causar com as pessoas que estão morando ali perto. Então, nós nunca tivemos essa preocupação, sabe? E esse debate sempre foi passando, né? E foi sempre uma oportunidade para os políticos usar como moeda política. Nós vamos asfaltar a sua cidade, nós vamos asfaltar a sua rua, vamos resgatar a sua dignidade. Mas isso é importante, ok, mas assim, em aspecto ambiental, né, e aspecto do comportamento dos teus recursos hídricos da cidade, como é que isso acarreta? O que acarreta isso, né? Nós temos esse levantamento, né? Nós não temos isso, né? Nós gastamos milhões em asfalto, mas temos aí que talvez muitos deslizamentos se ocorrem em razão da quantidade de asfalto que nós temos na cidade. Isso pode acontecer em algum momento, né? Porque não há córrego que é capaz de aguentar a quantidade enorme de chuva que desce para o asfalto. Vai chegar um momento que ele não vai suportar e todo o material, o solo, pedra, vai ser levado adiante, porque aumenta a quantidade de água em córregos, né? Foi exatamente o que aconteceu aqui no bairro São José, em Canela, né? Aquelas construções que foram feitas ao lado ali, lugares que não inundavam normalmente, agora
foram inundados, não foi nem nessa chuva, foi na que teve anterior, né, algumas, 2 meses atrás, que choveu forte, né, e aí eles fizeram uma contenção, limparam os bueiros, né, reduziu, mas igual, né, com esse deslocamento de água muito grande e essa falta de ter para onde a água se escoar, acaba se acumulando e alagando lugares que geralmente não alagavam, como vai estar acontecendo também onde foi aterrado, onde foi colocado o domo, né, foi aterrado todo um banhado ali, e agora está tendo um acúmulo de água naquela curva ali, né? Então a gente está vendo diretamente onde é que esse asfaltamento desenfreado, sem nenhum tipo de planejamento para o escoamento de água, acaba afetando diretamente as pessoas da cidade, né? Isso é ruim, Pedro, porque às vezes, na minha opinião, a minha opinião só, a do Luciano, eu acho que o asfalto, a banalização do asfalto, ou seja, o uso aleatório, sem um estudo, sem os instrumentos por baixo do asfalto, eu acho dinheiro posto fora pelo seguinte: não que ele gere benefício à sociedade, à comunidade. Ele realmente traz um benefício. As pessoas não andam mais, elas têm a sua rua, ela resgata um pouco da sua autoestima. Aliás, isso é importante, né? O asfalto, tu tem um asfalto, tu tem a luz, né? Inclusive, tu aumenta o valor agregado do seu imóvel, né? Mas o que mais eu acho interessante, Pedro, é que quando tu faz o asfalto, sem os instrumentos, como, por exemplo, o cano um cano da Corsã que possa receber o esgoto das casas, a água, o pluvial, se tu não tem esses instrumentos, obrigatoriamente, em algum momento, tu vai ter que abrir esse asfalto de novo. E aí, quando tu abre esse asfalto de novo, olha, eu nunca vi, mas a perfeição técnica da reconstrução do asfalto não é mais 100%. E aí vem a infiltração, aí começa a cavar os buracos, fica aquele monte de remendo no asfalto, né, que infiltra, que aí depois estoura um cano, né? Então, na minha opinião, eu não acho uma coisa assim muito inteligente tu colocar o asfalto sem os instrumentos públicos que tem, que é o cano receptor de esgoto, ou o pluvial, o cano d'água. Tem que ter tudo isso antes para tu colocar o asfalto. Então não bota, porque, aliás, então, se tu vai colocar, tu tem certeza que tu vai ter que abrir de novo e tu vai gastar mais para abrir. E depois para fechar. E essa Né? falta de planejamento é bem isso, eles asfaltam, aí tem que botar um cano de água, aí vai, fura de novo, coloca Gera transtorno para a pessoa que está ali, vai ter barro de novo na sua frente da sua casa, né? O transtorno também, que é o barulho das máquinas, né? Então, assim, tu vai ter dificuldade de acessar a tua garagem. Então, tudo isso pode ser feito antes, tu não precisa botar o asfalto sem cano de esgoto, sem a drenagem pluvial, né? Então, eu acho um desperdício de dinheiro público tu colocar o asfalto sem esses instrumentos importantes para poder depois tu ter uma política de saneamento. Na verdade, isso também faz parte da política de saneamento, ter os instrumentos embaixo do asfalto, né?